O sol nascia como uma ferida aberta sobre os canaviais do engenho São Sebastião. Joaquim Teixeira de Albuquerque observava suas terras da varanda da Casa Grande, os braços cruzados sobre o peito largo, a barba grisalha impecavelmente aparada. Aos 52 anos, seu corpo ainda carregava a força de um homem que construíra um império com as próprias mãos, e com o suor de 300 almas que lhe pertenciam por lei e por costume. Ele não era como os outros senhores. Joaquim não precisava gritar para ser obedecido. Sua voz, grave e pausada, atravessava os corredores como um decreto divino. Seus olhos castanhos, pequenos e penetrantes, tinham a capacidade de despir a alma de qualquer homem. Diziam que ele enxergava mentiras antes mesmo que elas fossem pronunciadas. A propriedade estendia-se por léguas. Campos ondulantes de cana-de-açúcar balançavam ao vento como um mar verde e dourado. A Casa Grande, com suas paredes caiadas e telhado de barro vermelho, dominava a paisagem como um trono. Ao redor, a senzala, a casa de purgar, os currais, a capela, tudo funcionava com a precisão de um relógio suíço sob o comando de Joaquim. Mas havia algo que o incomodava naquela manhã. Um incômodo sutil, como uma pedra no sapato que não se consegue remover. Senhor, chamou Benedito, o feitor negro que há 20 anos servia como braço direito de Joaquim. Era um homem alto, de costas largas, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho até o queixo. As moendas estão prontas. Podemos começar a safra quando o senhor mandar. Joaquim acenou com a cabeça, mas não desviou os olhos do horizonte. Benedito, quantas vezes eu te disse para bater na porta antes de falar? Mil perdão, senhor. O feitor baixou a cabeça. Não quero seu perdão. Quero que você aprenda. Joaquim finalmente se virou, seus olhos fixos no subordinado. Respeito não se pede, se conquista. Mesmo você, que é meu homem de confiança, precisa lembrar disso todo dia. Benedito engoliu seco e assentiu. Tem outra coisa, senhor. A Joana. Ela tá doente de novo. Não conseguiu levantar para trabalhar hoje. O nome ecoou no peito de Joaquim como um sino de igreja. Joana. A escrava que ele comprara há 3 anos, quando ela tinha apenas 16. Uma jovem de pele retinta, olhos grandes e assustados, corpo franzino, mas resiliente. Ela trabalhava na Casa Grande, cuidando da roupa, da comida, da limpeza. Era silenciosa, obediente, quase invisível. Quase. Doente de quê? Perguntou Joaquim, sua voz ganhando uma dureza metálica. Não sei, senhor. Ela não fala muito. Só fica deitada, tremendo. Manda o padre Antônio ir lá e chama a tia Rosa para cuidar dela. Sim, senhor. Benedito saiu apressado, deixando Joaquim sozinho novamente. O senhor de engenho caminhou até o fim da varanda e apoiou as mãos no corrimão de madeira. Seus dedos eram grossos, marcados por calos antigos de quando ainda trabalhava na lavoura ao lado do pai. Agora, esses mesmos dedos assinavam contratos, ordenavam castigos, decidiam destinos. Mas Joana era diferente. 3 meses atrás, numa noite abafada de verão, Joaquim a havia chamado aos seus aposentos. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Ela entrou com a cabeça baixa, as mãos tremendo, o corpo tenso como corda de viola. Joaquim não precisou dizer nada. Ela sabia. Todas sabiam. Mas o que aconteceu naquela noite surpreendeu até mesmo Joaquim. Quando ele se aproximou, Joana ergueu os olhos, e naqueles olhos havia algo que ele não esperava encontrar. Resignação, sim, mas também uma centelha de desafio silencioso. Ela não lutou, não chorou, apenas aceitou, como quem aceita uma tempestade inevitável. E desde então, Joaquim não conseguia tirá-la da cabeça. Ele ordenou que ela voltasse, uma vez por semana, sempre à noite, sempre em silêncio. E a cada encontro, Joaquim sentia algo que não conseguia nomear. Não era desejo. Disso ele tinha de sobra com qualquer escrava que escolhesse. Era outra coisa. Uma espécie de peso no peito. Uma culpa que ele se recusava a admitir. Papai! A voz estridente de sua filha, Mariana, cortou seus pensamentos. Ela surgia pela porta, vestida de branco, com um sorriso radiante. Aos 19 anos,
Era a joia da casa, prometida em casamento ao filho do barão de Pirapama. O senhor prometeu que hoje me levaria à cidade. Joaquim forçou um sorriso. Prometi sim, minha flor. Mas hoje não posso. Tenho que cuidar dos negócios. Sempre tem negócios, papai. Mariana fez beiço, mas logo se recuperou. Era acostumada a não levar não. Então amanhã? Amanhã. Ela deu um beijo no rosto do pai e saiu dançando. Joaquim a observou partir, sentindo o contraste brutal entre os dois mundos que habitava. Para Mariana, ele era o pai amoroso, o provedor, o protetor. Para Joana, ele era o senhor, o dono, o tirano. Qual era o verdadeiro Joaquim? Ao cair da tarde, ele atravessou o terreiro em direção à senzala. Os escravos que o viram passar se curvaram imediatamente, murmurando: "Bença, senhor", com as cabeças baixas. Joaquim não respondeu. Nunca respondia. A cabana de Joana ficava no canto, um espaço minúsculo com paredes de taipa e chão de terra batida. Joaquim entrou sem bater. Dentro, Joana estava deitada sobre um colchão de palha, coberta com um pano roto. Tia Rosa, uma escrava idosa e curandeira, estava ao seu lado, aplicando uma compressa úmida na testa da moça. "Sai", ordenou Joaquim. Tia Rosa levantou-se imediatamente e saiu, lançando um último olhar preocupado para Joana. Joaquim ficou ali, de pé, olhando para a figura frágil à sua frente. Joana estava de olhos fechados, a respiração curta e irregular. Seu corpo tremia sob o pano fino. Pela primeira vez em muito tempo, Joaquim sentiu algo parecido com medo. "Joana", chamou sua voz estranhamente suave. Ela abriu os olhos lentamente. Ao vê-lo, tentou se levantar, mas Joaquim ergueu a mão. "Fica quieta." "Perdão, senhor. Eu vou voltar ao trabalho. Eu não vim aqui para cobrar trabalho." Silêncio. Joaquim se ajoelhou ao lado dela, um gesto tão incomum que Joana arregalou os olhos, assustada. Ele estendeu a mão e tocou a testa dela. Estava ardendo em febre. "Você tá grávida?" perguntou, direto. Joana fechou os olhos novamente. Uma lágrima escorreu por sua têmpora. "Tô, senhor." A resposta caiu sobre Joaquim como uma bigorna. Ele retirou a mão devagar, sentindo o sangue esvair de seu rosto. Grávida. Dela. Do filho dele. Mas não podia ser só dele. Ela era escrava. Ela convivia com outros homens na senzala. Ele não tinha certeza de nada, mas a dúvida era suficiente para abalar as fundações de sua existência. "De quem é?" A voz saiu dura, acusatória. Joana abriu os olhos e o encarou. Naquele olhar havia dor, mas também verdade. "Do senhor. Só do senhor." Joaquim se levantou bruscamente e saiu da cabana sem dizer mais nada. O sol já se punha, tingindo o céu de vermelho sangue. Ele caminhou de volta à casa grande com passos pesados, sentindo pela primeira vez em décadas o peso do poder que exercia. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Deitado em sua cama imensa, coberto de lençóis de linho importado, ele fitava o teto escuro e ouvia os sons noturnos da fazenda. O canto dos grilos, o mugir distante do gado, o sussurro do vento nos canaviais, e no fundo de tudo, uma pergunta que ele não conseguia calar. O que faz de um homem um senhor? O poder que exerce sobre outros, ou a responsabilidade pelo que cria? Os dias seguintes passaram como nuvens pesadas antes da tempestade. Joaquim manteve sua rotina com a precisão habitual. Levantava ao amanhecer, inspecionava as moendas, supervisionava a colheita, tratava dos negócios com comerciantes que vinham de Salvador. Mas algo havia mudado. Uma fratura invisível atravessava sua alma, e ele sentia essa rachadura se alargando a cada hora. Joana não voltara ao trabalho na casa grande. Tia Rosa assumira os cuidados, preparando chás de ervas e rezas sussurradas que Joaquim fingia não ouvir. Ele evitava passar perto da senzala, mas seus pensamentos estavam sempre lá, naquele casebre de taipa, naquela mulher que carregava uma vida que poderia ser sua. Ou não. A dúvida era um veneno. "Senhor Joaquim!" A voz chegou da entrada da propriedade. Era um mensageiro a cavalo, coberto de poeira da estrada.
Carta urgente do Barão de Pirapama. Joaquim recebeu o envelope lacrado com cera vermelha. Abriu ali mesmo, no terreiro, sob o olhar curioso de Benedito e outros trabalhadores. Seus olhos percorreram as linhas escritas em caligrafia elegante, e seu rosto endureceu. O barão cancelava o noivado. Não dava explicações detalhadas, apenas dizia que circunstâncias imprevistas tornavam impossível a união entre as famílias. Joaquim amassou o papel na mão, os músculos do maxilar saltados. Ele sabia o que significava. Rumores. Sempre havia rumores. Famílias poderosas não se misturavam com quem tinha manchas na reputação. Mas que manchas? Benedito! Chamou Joaquim, sua voz cortante como navalha. Quem andou falando de mim na cidade? O feitor hesitou, os olhos baixos. Não sei de nada, senhor. Não me minta. E, senhor? Benedito respirou fundo. Tem nego dizendo que o senhor tá muito apegado a uma das escravas. Dizem que até construiu um quarto só para ela. Que trata ela diferente das outras. Joaquim sentiu o sangue ferver. Não era verdade. Ele jamais dera qualquer privilégio a Joana. Mas a verdade não importava. O que importava era a percepção. E em uma sociedade onde a reputação valia mais que ouro, até a sombra de um escândalo podia destruir uma família. Quem está espalhando isso? Dizem que foi o capitão Godoy, senhor, aquele que queria comprar suas terras do norte. Joaquim conhecia bem Godoy. Um homem ambicioso, cruel, que enriquecera explorando pequenos proprietários falidos. Joaquim recusara sua oferta meses atrás, e agora pagava o preço. Manda preparar meu cavalo. Vou à cidade. Senhor, com todo respeito. Talvez seja melhor esperar uns dias, deixar os ânimos a calma. Eu não pedi sua opinião. Manda preparar o cavalo. Benedito obedeceu, mas Joaquim viu a preocupação em seus olhos. O feitor sabia que seu patrão estava à beira de algo perigoso. Joaquim cavalgou até a cidade sob o sol escaldante do meio-dia. As ruas de pedra irregular ecoavam sob os cascos de seu animal. Comerciantes, escravos de ganho, senhoras com suas sombrinhas. Todos se afastavam à sua passagem. Joaquim Teixeira de Albuquerque era respeitado, mas também temido. Encontrou Godoy na taverna principal, bebendo cachaça com outros fazendeiros. O capitão era um homem gordo, de rosto vermelho e olhos pequenos que brilhavam com malícia. Ao ver Joaquim entrar, seu sorriso alargou. Ora, ora! O grande senhor de engenho nos honra com sua presença. Joaquim atravessou o salão com passos lentos e deliberados. Todos os olhos estavam sobre ele. Parou diante da mesa de Godoy e falou, cada palavra carregada de ameaça contida. Você andou falando do meu nome. Eu? Godoy fingiu surpresa. Apenas comentários inocentes entre cavalheiros, meu caro Joaquim. Inocentes. Joaquim se inclinou sobre a mesa. Você tentou destruir minha família porque eu não quis vender minhas terras para você. Ora, isso é uma acusação grave. Você tem provas? Não preciso de provas. Eu sei, e você sabe que eu sei. O ar estava denso, carregado de testosterona e violência iminente. Os outros homens na taverna ficaram em silêncio, esperando a explosão. Mas Joaquim se afastou. Ele aprendera há muito tempo que a verdadeira força não está em destruir um inimigo publicamente, mas em fazê-lo sentir a ameaça constante de sua própria fragilidade. Cuidado com os caminhos que você percorre, Godoy. As estradas são perigosas. Nunca se sabe quando um acidente pode acontecer. Era uma ameaça velada, mas todos entenderam. Joaquim saiu da taverna, montou seu cavalo e voltou para o engenho. Durante todo o trajeto, sua mente fervilhava. Ele precisava restaurar sua reputação. Precisava provar que ainda era o homem que sempre fora. Intocável, poderoso, senhor absoluto de seu domínio. Mas como? Ao chegar à propriedade, encontrou um pequeno tumulto no terreiro. Escravos agrupados, vozes exaltadas. Joaquim desmontou rapidamente. O que está acontecendo aqui? Um dos capatazes se aproximou nervoso. Senhor, é a Joana. Ela tentou fugir. O mundo pareceu parar. O quê? Ela foi encontrada perto do rio, senhor.
Benedito já trouxe ela de volta. Joaquim caminhou em direção à senzala, cada passo pesando como chumbo. Os escravos se afastaram, criando um corredor. No centro do terreiro, Joana estava ajoelhada no chão, as mãos amarradas nas costas, o vestido rasgado, o rosto sujo de terra e lágrimas. Benedito estava ao lado dela, chicote na mão, esperando ordens. Joaquim parou diante dela. Joana não ergueu os olhos. Seu corpo tremia, mas não de febre agora. Era medo. Olha para mim, ordenou Joaquim. Lentamente ela ergueu o rosto. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. E naquele olhar, Joaquim viu tudo: desespero, vergonha, pavor. Por que você tentou fugir? Joana não respondeu. Eu te fiz uma pergunta. Por quê? Sua voz saiu fraca, quebrada. Porque eu não quero que meu filho nasça escravo, senhor. A confissão caiu como uma bomba. Ao redor, os escravos murmuraram. Joaquim sentiu todos os olhos sobre ele, julgando, esperando sua reação. Um senhor de engenho não podia demonstrar fraqueza. A fuga de um escravo era punida com chicotadas públicas. Era a lei, era o costume, era o que mantinha a ordem. Mas aquela criança poderia ser dele. Joaquim olhou para Benedito. Solta ela, o feitor hesitou. Senhor? Eu disse para soltar. Benedito obedeceu, cortando as cordas que prendiam os pulsos de Joana. Ela caiu para frente, apoiando as mãos no chão, soluçando. Leva ela de volta para a cabana, e ninguém encosta nela sem minha ordem. Joaquim deu meia volta e caminhou de volta à casa grande, ignorando os olhares confusos e os sussurros que começavam a se espalhar. Ele subiu as escadas, entrou em seus aposentos e trancou a porta. Sentou-se na cama, o corpo pesado, a mente em tumulto. Ele salvara Joana da punição, mas ao fazer isso, havia criado um precedente perigoso. Outros escravos poderiam ver aquilo como fraqueza. Outros senhores poderiam questionar sua autoridade. E pior, ele mesmo começava a questionar quem realmente era. Naquela noite, Joaquim sonhou com correntes. Correntes que prendiam não apenas corpos, mas almas. E ao acordar, no escuro de seu quarto, ele sussurrou para o nada. Até onde vai o meu poder? Se eu mesmo sou prisioneiro dele. A notícia se espalhou pelo engenho como fogo em capim seco. O senhor Joaquim havia poupado a escrava fugitiva. Não houve açoite. Não houve castigo público. Apenas uma ordem silenciosa para que ela fosse levada de volta à sua cabana. Para alguns foi um ato de misericórdia. Para outros um sinal de fraqueza. E na delicada arquitetura do poder que sustentava o engenho São Sebastião, até mesmo a suspeita de fraqueza poderia desmoronar impérios. Joaquim passou os dias seguintes em um estado de tensão permanente. Ele continuava a dar ordens, a supervisionar o trabalho, a manter a rotina, mas algo havia mudado. Os escravos o olhavam diferente. Os capatazes hesitavam antes de executar suas instruções. Até Benedito, seu homem de confiança, parecia caminhar com mais cautela ao seu redor. Na quinta-feira, o padre Antônio veio visitá-lo. O padre era um homem magro, de barba branca e olhos azuis desbotados. Servia a comunidade há 30 anos, batizando filhos de senhores e escravos, celebrando casamentos e extrema-unções. Era respeitado, mas também esperto. Sabia quando falar e quando calar. Encontraram-se na biblioteca da Casa Grande. Um cômodo repleto de livros que Joaquim raramente lia, mas que mantinha como símbolo de refinamento. O padre aceitou um cálice de vinho do Porto e foi direto ao ponto. Joaquim, meu filho, preciso falar com você sobre algo delicado. Fale, há rumores. Sobre você e a escrava Joana. Joaquim cerrou os punhos, mas manteve o rosto impassível. Rumores sempre existem, padre. Fofoca de gente ociosa, talvez. Mas esses rumores estão chegando aos ouvidos das famílias importantes. E você sabe como é. Percepção pode ser mais perigosa que realidade. O que o senhor quer que eu faça? Que eu chicoteie a moça para provar que não tenho sentimentos por ela? A ironia na voz de Joaquim era amarga. Não, meu filho. Eu não vim aqui para julgá-lo, vim como amigo. O padre se inclinou para a frente. Mas você precisa entender. Se essa criança nascer, haverá perguntas. E dependendo das respostas, sua posição aqui pode ficar insustentável. Joaquim bebeu o vinho de um gole só. E o que o senhor sugere? O padre suspirou vendo a ela, antes que a barriga comece a aparecer. Mande para longe, para o Recife ou para a Bahia. Assim você elimina o problema e restaura sua reputação. Vender Juana.
A solução mais simples, a mais racional, a que qualquer senhor de engenho faria, sem pestanejar. Mas Joaquim não conseguia. Vou pensar no assunto, padre. O padre assentiu, compreendendo que não adiantava insistir. Ele se levantou, colocou a mão no ombro de Joaquim e disse, com gentileza, que Deus ilumine seu caminho, meu filho. E lembre-se, todos nós somos pecadores. A questão não é evitar o pecado, mas lidar com suas consequências. Depois que o padre partiu, Joaquim ficou sozinho na biblioteca. A luz da tarde entrava pelas janelas, criando padrões dourados sobre os livros empoeirados. Ele pegou um volume ao acaso, Meditações de Marco Aurélio, e leu uma passagem aleatória. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Joaquim fechou o livro com força. Filosofia, palavras bonitas que não resolviam nada. Ele não tinha poder sobre sua mente. Sua mente estava em guerra consigo mesma. Naquela noite, ele fez algo que não fazia há anos. Caminhou até a senzala sozinho, sem Benedito, sem capatazes. Apenas ele e a noite estrelada. As cabanas estavam em silêncio. Aqui e ali uma vela bruxuleava. Crianças dormiam nos colos das mães. Homens exaustos roncavam sobre esteiras. Este era o mundo que Joaquim governava. Um mundo de suor, dor e obediência forçada. Ele parou diante da cabana de Joana. Por um longo momento ficou ali parado, ouvindo a própria respiração. Depois bateu na porta menos, algo que nunca fizera antes. Pode entrar menos, a voz de Joana veio fraca de dentro. Joaquim entrou. A cabana estava iluminada por uma única vela. Joana estava sentada no colchão de palha, costurando um pedaço de pano. Ao vê-lo, ela tentou se levantar, mas Joaquim fez um gesto para que permanecesse sentada. Ele se aproximou e, pela segunda vez na vida, ajoelhou-se diante dela. Eu preciso saber a verdade, Joana. Essa criança é minha. Joana olhou diretamente nos olhos dele. Não havia mais medo ali. Apenas uma tristeza profunda, antiga, que parecia vir de gerações. É, senhor. Juro por Deus e por todos os santos. Eu nunca toquei outro homem. Nem antes do senhor, nem depois. Por que eu deveria acreditar em você? Porque o senhor sabe que eu não tenho nada a ganhar mentindo. Eu sou sua escrava. O senhor pode fazer o que quiser comigo. Pode me vender, me bater, me matar. Mentir não vai mudar nada disso. A lógica era impecável e dolorosa. Joaquim sentiu algo se romper dentro dele. Uma represa que continha décadas de certezas, de convicções, de orgulho. Ele estendeu a mão e tocou a barriga ainda plana de Joana. E o que você quer que eu faça? Joana colocou sua mão sobre a de Joaquim. Eu não peço liberdade para mim, senhor. Eu sei que isso é impossível. Mas essa criança, quando ela nascer, o senhor pode dar a ela uma chance? Pode deixá-la crescer longe da senzala? Pode fazer com que ela tenha um destino melhor que o meu? Era um pedido impossível. Uma criança mestiça, filho de senhor e escrava, vivia em um limbo social. Não era livre, mas também não era completamente escravo. Muitos senhores abandonavam essas crianças à própria sorte. Outros as criavam na casa grande, mas sempre como inferiores. Joaquim retirou a mão devagar. Eu vou pensar. Ele se levantou e saiu da cabana, deixando Joana sozinha com suas esperanças frágeis. Mas ao sair, Joaquim quase esbarrou em uma figura parada na sombra. Benedito o feitor o observava com uma expressão indecifrável. Há quanto tempo você está aí? Perguntou Joaquim, a voz dura. O suficiente, senhor. E o que você acha que viu? Benedito deu um passo à frente, a luz da lua revelando seu rosto marcado. Eu vi um homem tentando ser humano, senhor, mas sendo sincero, isso pode custar tudo que o senhor construiu. Você vai me trair, Benedito? O feitor negou com a cabeça. Nunca, senhor. Eu devo minha vida ao senhor. Mas outros não são como eu, e se eles descobrirem que o senhor está considerando dar privilégios para um filho bastardo de escrava, vai ter rebelião dos brancos e dos negros. Ninguém vai aceitar. Joaquim sabia que Benedito estava certo. Ele estava caminhando em uma corda bamba sobre um abismo. Qualquer passo em falso, e tudo desmoronaria. O que você faria no meu lugar? Benedito pensou por um longo momento. Eu não sei, senhor, porque eu nunca estive no seu lugar. Eu sou fighter, mas ainda sou negro. Eu mando nos outros escravos, mas eu sei que, no fundo, eu também sou propriedade. O senhor tem que escolher entre ser senhor ou ser pai. E não dá para ser os dois. A frase ecoou na mente de Joaquim enquanto ele caminhava de volta à casa grande. Ser senhor ou ser pai? Poder ou humanidade? Autoridade ou amor? Ao entrar em seus aposentos, ele trancou a porta e se deitou na cama, fitando o teto escuro. E pela primeira vez em sua vida de homem forte, poderoso, temido, Joaquim Teixeira de Albuquerque chorou.
Chorou pela prisão que construíra ao seu redor. Chorou pela mulher que amava, mas não podia assumir. Chorou pela criança que seria seu filho, mas nasceria escravo. E chorou porque sabia que, não importava o que escolhesse, ele já havia perdido. O amanhecer chegou cinzento e sem promessas. Joaquim não dormira. Suas pálpebras ardiam, sua mente estava exausta, mas ele não conseguia descansar. A cada vez que fechava os olhos, via Juana, via a criança, via o futuro despedaçado em mil possibilidades, todas elas dolorosas. Ele desceu para o café da manhã com o rosto endurecido, determinado a retomar o controle. Mariana estava à mesa, arrumada impecavelmente, comendo pão com geleia. Ao ver o pai, seu sorriso se iluminou. Bom dia, papai. Hoje o senhor vai cumprir a promessa. Vamos à cidade? Joaquim assentiu mecanicamente. Hoje vamos. Mariana bateu palmas, animada. Para ela, o mundo ainda era simples. Pai rico, futuro garantido, vida protegida por muros invisíveis de privilégio. Ela não o sabia, não podia saber, das tempestades que rugiam na alma de seu pai. Depois do café, Joaquim chamou Benedito em seu escritório. O feitor entrou com a postura de sempre, mas havia tensão em seus ombros. Quero que você prepare um documento de venda a menos, disse Joaquim. Sem rodeios. Benedito franziu a testa. Venda de quem, senhor? De Joana. Vou mandá-la para Bahia, tem um comerciante lá que compra escravas domésticas. Ela parte na próxima semana. Benedito não disse nada por um longo momento. Seus olhos estudavam o rosto de Joaquim, procurando algo menos arrependimento, talvez. Ou certeza. O senhor tem certeza disso? Tenho. É a melhor solução para todos. E a criança? Joaquim desviou o olhar. A criança vai com ela. Não é problema meu. Era mentira. Eles dois sabiam. Mas mentiras bem contadas se tornam verdades quando repetidas o suficiente. Benedito assentiu e saiu para preparar os papéis. Joaquim ficou sozinho no escritório, rodeado por documentos, livros de contabilidade, mapas da propriedade. Tudo ali representava seu poder, mas naquele momento, todo aquele poder parecia oco. A ida à cidade com Mariana foi torturante. Ela falava sem parar, animada com vestidos, festas. O casamento que ainda aconteceria menos mesmo com o barão de Pirapama tendo cancelado. Outros pretendentes surgiriam. Joaquim ouvia em silêncio, acenando nos momentos certos, mas sua mente estava longe. Ao passar pela praça principal, viu o capitão Godoy conversando com outros fazendeiros. O homem o cumprimentou com um sorriso venenoso. Joaquim não respondeu. Apenas seguiu em frente, sentindo o peso dos olhares julgadores sobre suas costas. Quando voltaram ao engenho ao entardecer, Joaquim encontrou o terreiro em alvoroço. Escravos corriam de um lado para o outro, vozes exaltadas. Seu coração acelerou. O que aconteceu? Gritou para o primeiro capataz que viu. Senhor, é a Joana. Ela tá sangrando muito. Joaquim correu, atravessou o terreiro, passou pela senzala, chegou à cabana de Joana como um vendaval. Dentro, tia Rosa estava ajoelhada ao lado da jovem que gemia de dor no colchão ensanguentado. O que aconteceu? Joaquim se ajoelhou do outro lado. Ela tomou algo, senhor, disse tia Rosa, a voz trêmula. Alguma erva tá perdendo a criança, o mundo parou. Joaquim olhou para Joana. Seu rosto estava pálido, suado, contorcido de dor. Mas quando seus olhos se encontraram, ele viu algo devastador. Alívio. Por quê? Sussurrou Joaquim. Por que você fez isso? Joana tentou falar, mas a dor era forte demais. Foi tia Rosa quem respondeu, com a sabedoria cruel de quem vira tudo. Porque ela ouviu que o senhor ia vendê-la, senhor, e preferiu acabar com a criança do que ver ela nascer escrava em terra estranha. A confissão caiu sobre Joaquim como uma sentença de morte. Ele havia tomado a decisão que achava ser a mais racional e mais segura. E com isso havia empurrado Joana para um ato de desespero absoluto. Salva ela, menos ordenou Joaquim, a voz quebrada. Faz o que for preciso, mas salva ela. Vou tentar, senhor, mas só Deus sabe agora. Joaquim saiu da cabana cambaleando. Benedito estava do lado de fora, junto com outros escravos. Todos o olhavam com uma mistura de pena e medo. Afastem, gritou Joaquim. Voltem para o trabalho. Eles obedeceram, mas lentamente, como se também soubessem que algo fundamental havia se quebrado. Joaquim voltou para a Cosa Grande e se trancou no quarto. Pegou uma garrafa de cachaça e bebeu direto do gargalo. O líquido queimou sua garganta, mas não amenizou a dor que ardia em seu peito. Ele havia passado a vida inteira construindo um império, respeitado, temido, poderoso. Mas em poucas semanas, tudo desmoronara. E não por um inimigo externo, não por uma praga na colheita, não por uma revolta de escravos, mas por algo muito mais simples e devastador, sua própria humanidade. Batidas na porta interromperam seus pensamentos, papai. A voz de Mariana estava preocupada. O senhor está bem? Estou, minha flor. Só cansado, posso entrar. Não hoje. Vai descansar.
Ele ouviu os passos dela se afastando. Mais uma mentira. Mais uma máscara. Quantas vezes na vida ele fingira estar bem quando estava despedaçado por dentro? As horas passaram. A noite caiu. Joaquim não saiu do quarto. Não comeu. Não falou com ninguém. Até que, perto da meia-noite, Benedito bateu na porta. Senhor, preciso falar com o senhor. Joaquim abriu a porta. O feitor tinha o rosto grave. Ela sobreviveu, senhor. Tia Rosa conseguiu estancar o sangue, mas a criança se foi. Joaquim fechou os olhos, sentiu algo desmoronar dentro dele. Não era só a criança que havia morrido. Era uma parte dele, uma possibilidade. Um futuro que jamais existiria. E ela, como ela está, fisicamente vai se recuperar. Mas por dentro, Benedito balançou a cabeça. Ela não fala mais, senhor. Só fica olhando pro nada. Joaquim assentiu lentamente. Cancela a venda, ela faica aqui. Senhor, com todo respeito, isso não vai resolver nada. Os rumores vão continuar. Sua reputação. Que se dane minha reputação. Joaquim explodiu. Que se danem todos. Eu passei a vida inteira preocupado com o que os outros pensam, com manter as aparências, com ser o Senhor perfeito. E para quê? Para destruir uma vida inocente? Para matar meu próprio filho antes dele nascer? Benedito ficou em silêncio. Era a primeira vez que via seu patrão assim, despido de toda a pompa, toda a autoridade, toda a certeza. O senhor quer saber o que eu acho? Disse Benedito, finalmente. Eu acho que o senhor nunca foi tão humano quanto agora, mas também nunca esteve tão perdido. Joaquim não respondeu, porque Benedito estava certo. Naquela noite, Joaquim saiu novamente para a senzala. Entrou na cabana de Juana sem bater. Ela estava deitada, de olhos abertos, fitando o teto. Não reagiu à sua presença. Joaquim se sentou no chão ao lado do colchão. Me perdoa menos, sussurrou. Eu sou um covarde. Eu tentei ser forte, mas fui covarde. Eu podia ter te protegido. Podia ter protegido nosso filho. Mas escolhi minha reputação. Escolhi meu orgulho. Juana continuou imóvel, mas uma lágrima escorreu de seu olho. Eu não vou te vender menos, continuou Joaquim. E vou cuidar de você. Não como senhor, mas como alguém que te deve tudo e não tem como pagar. Finalmente, Juana virou o rosto para ele. Seus olhos estavam vazios, mas havia algo ali. Uma fagulha de compreensão, talvez. Ou apenas cansaço. O senhor não me deve nada menos, disse ela, a voz fraca. Porque o senhor nunca me viu como gente. Nenhum de vocês vê. Para vocês, nós somos só coisas que trabalham, que sofrem, que servem. Você está errada. Não, senhor. Eu não estou errada. Se o senhor realmente me visse como gente, nunca teria me chamado para o seu quarto. Nunca teria me feito escolher entre obedecer ou ser punida. O senhor diz que é covarde, mas o senhor é pior que isso. O senhor é cego. As palavras perfuraram Joaquim como lanças, porque eram verdadeiras. Totalmente, brutalmente verdadeiras. Ele se levantou devagar e saiu da cabana. Do lado do fora, a lua cheia iluminava o engenho inteiro. As moendas silenciosas, os canaviais adormecidos, a casa grande e imponente, tudo aquilo era dele. Tudo aquilo era seu império. E pela primeira vez Joaquim percebeu que estava aprisionado dentro dele. Os meses que se seguiram foram de transformação silenciosa. Joaquim continuava sendo o senhor do engenho São Sebastião, mas algo fundamental havia mudado. Ele já não dava ordens com a mesma certeza, já não olhava seus escravos com a mesma distância. Uma fissura havia se aberto em sua alma, e por ela escorria, lentamente, toda a convicção que antes o sustentava. Juana se recuperou fisicamente. Voltou ao trabalho na casa grande, mas mantinha uma distância emocional de Joaquim que era quase palpável. Eles se cruzavam nos corredores, e ela baixava a cabeça. Ele queria dizer algo, qualquer coisa menos, mas as palavras morriam em sua garganta. O abismo entre senhor e escrava, antes invisível para ele, agora era óbvio e intransponível. Os rumores na região se intensificaram. Outros fazendeiros começaram a trotelou-se ao Emifrisa. Convites para jantares diminuíram. Na igreja, assentos ao seu lado ficavam vazios. Joaquim sentia o isolamento crescer ao seu redor como uma parede de gelo. Mariana, percebendo a tensão, perguntava constantemente: papai, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão diferentes conosco? Coisas de adultos, minha flor, vai, passa. Mas não passava. E ele sabia que não passaria. Uma tarde, Padre Antônio voltou a visitá-lo. Desta vez, sua expressão era séria, quase solene. Joaquim, preciso ser direto com você. Há uma petição circulando entre os fazendeiros da região. Eles querem te remover da presidência da confraria de Nossa Senhora. A confraria era uma instituição de prestígio,
que reunia os homens mais importantes da região. Ser removido dela seria uma humilhação pública devastadora. Por quê? Perguntou Joaquim, embora já soubesse a resposta. Você sabe por quê? Sua conduta com aquela escrava. O escândalo que se criou. Eles dizem que você não tem mais autoridade moral para liderar. Autoridade moral? Joaquim soltou uma risada amarga. Metade desses homens tem filhos bastardos espalhados por suas senzalas. A diferença é que eles não se importam. Eu cometi o erro de me importar. O padre suspirou. Eu sei, meu filho. Eu sei que o mundo é hipócrita. Mas isso não muda a realidade. Você está sendo julgado. E se não fizer algo para restaurar sua imagem, vai perder tudo. E o que eu deveria fazer, padre? Mentir? Fingir que nada aconteceu? Vender Joana para satisfazer a sede de crueldade deles? Não estou dizendo isso, mas você precisa entender. Em nossa sociedade, a aparência é tudo. Você pode ter sentimentos, pode até ser um homem justo, mas se demonstrar fraqueza, se deixar que vejam sua humanidade, eles vão te destruir. Joaquim se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o sol se punha sobre os canaviais, tingindo tudo de vermelho sangue. Talvez seja isso que eu mereça menos, disse ele baixo, ser destruído. Não diga isso, por que não? Eu passei a vida construindo um império sobre as costas de gente que eu tratava como mercadoria. Eu me achava justo porque não batia tanto quanto outros. Me achava bom porque não separava famílias. Mas no fundo eu era tão monstro quanto qualquer um. O padre colocou a mão no ombro de Joaquim. Reconhecer isso já é um primeiro passo, meu filho. Mas o que você vai fazer agora? Punir-se não vai mudar o passado. E não vai ajudar aqueles que ainda dependem de você. Joaquim virou-se para o padre. Tem uma coisa que eu quero fazer, mas vai causar um escândalo maior ainda. O quê? Eu quero libertar Joana. O padre arregalou os olhos. Você sabe o que isso significa? Libertar uma escrava sem motivo aparente depois de tudo que aconteceu? Vão dizer que é confissão de culpa, que você teve um filho com ela e está tentando encobrir. Deixa dizerem o que quiserem. Eu não aguento mais carregar esse peso. E os outros escravos? Se você libertar um, todos vão querer o mesmo. Você pode começar uma rebelião. Talvez seja isso que precisa acontecer. O padre ficou em silêncio por um longo momento. Depois balançou a cabeça lentamente. Que Deus te proteja, Joaquim, porque você está prestes a iniciar uma guerra que não pode vencer. Depois que o padre partiu, Joaquim mandou chamar Benedito e Joana. Eles chegaram juntos. Ela com os olhos baixos, ele com a postura tensa de quem espera problemas. Senta menos, disse Joaquim para Joana, apontando uma cadeira. Ela hesitou, confusa. Escravos não se sentavam na presença do Senhor. Eu disse para você sentar. Ela obedeceu, tremendo. Joaquim pegou um documento que havia preparado e colocou sobre a mesa. Isso é uma carta de alforria. A partir de agora você é livre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joana olhou para o papel, depois para Joaquim, depois para Benedito, como se tentasse entender se aquilo era real ou algum tipo de crueldade refinada. Eu não entendo, senhor. Não tem nada para entender. Você é livre. Pode ficar aqui se quiser trabalhando como assalariada, ou pode ir embora. A escolha é sua. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Joana. Mas não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de algo muito mais complexo, menos alívio, misturado com medo, gratidão misturada com raiva. Por que o senhor está fazendo isso? Porque... Joaquim respirou fundo. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Não apaga nada, não conserta nada, mas é o que eu posso dar. Benedito deu um passo à frente. Senhor, o senhor tem certeza? Isso vai causar uma revolução aqui. Os outros escravos vão querer o mesmo. Os fazendeiros vizinhos vão achar que o senhor está louco. Que achem, eu cansei de viver pela opinião dos outros. Joana pegou o documento com mãos trêmulas e o segurou contra o peito. Depois se levantou e pela primeira vez olhou diretamente nos olhos de Joaquim, não como escrava, mas como igual. Obrigada, senhor. Mas o senhor precisa saber uma coisa. Liberdade não apaga o que aconteceu. Eu vou carregar essas cicatrizes pro resto da vida. Eu sei. E eu vou carregar as minhas também. Joana saiu do escritório ainda segurando a carta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Benedito ficou estudando o rosto de Joaquim. O senhor sabe que isso é só o começo, né? Amanhã, outros vão querer o mesmo. E depois outros. E outros. Eu sei, e o senhor vai libertar todos. Joaquim olhou pela janela, para seu império de cana, suor e dor. Não sei, Benedito. Ainda não sei. Mas talvez esse seja o começo de algo. Algo que deveria ter começado há muito tempo. Benedito assentiu lentamente. O senhor é um homem corajoso. Ou muito louco. Às vezes é difícil dizer a diferença. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir novamente. Mas desta vez não era angústia que o mantinha acordado, era algo diferente. Uma sensação estranha que ele levou horas para identificar. Esperança? Talvez ele não pudesse mudar o mundo.
Talvez não pudesse apagar seus pecados, mas podia, um dia de cada vez, ser um pouco menos monstro. As semanas seguintes foram caóticas. Como Benedito previra, outros escravos começaram a pedir alforria. Joaquim concedeu a alguns, os mais velhos ou os mais fiéis, mas não podia libertar todos. Ainda tinha uma propriedade para manter, uma filha para sustentar. Os fazendeiros vizinhos o isolaram completamente. Godoy espalhou rumores de que Joaquim estava louco, que perderia tudo em breve. E talvez fosse verdade. Mas uma tarde, algo inesperado aconteceu. Joaquim estava no escritório quando ouviu vozes do lado de fora. Levantou-se e foi até a varanda. No terreiro, Juana estava ensinando outras escravas a ler. Ela havia pedido permissão dias antes. E Joaquim concordara para choque todos. Ele ficou ali, observando, as mulheres sentadas em círculo repetindo leras, sorrindo quando acertavam. Joana paciente, encorajadora, viva de um jeito que ele nunca a vira antes. E Joaquim entendeu algo fundamental. Liberdade não era apenas sobre soltar correntes. Era sobre dar às pessoas a chance de se tornarem quem realmente eram. Mariana apareceu ao seu lado. Papai, o que está acontecendo ali? Algo que deveria ter acontecido há muito tempo, minha flor. Mas elas são escravas. Escravos não aprendem a ler. Joaquim olhou para a filha menos seus olhos inocentes, sua mente moldada pelo mesmo sistema que o criara, e teve uma visão do futuro. Ele podia deixar tudo continuar como sempre foi. Ou podia tentar criar algo diferente, algo melhor. Mariana menos disse ele ajorrando-se para ficar na altura dela. Eu vou te contar uma coisa, e quero que você lembre disso pro resto da vida. O que é, papai? Ser forte não é ter poder sobre os outros. É ter coragem de fazer o que é certo mesmo quando todos dizem que você está errado. Ela franziu a testa, confusa. Eu não entendi. Você vai entender. Um dia, e quando entender, quero que seja melhor do que eu fui. Mariana abraçou o pai, e Joaquim a segurou com força, sentindo o peso de todas as escolhas que fez menos e das que ainda faria. Ao longe, o sol se punha sobre o engenho São Sebastião, e pela primeira vez em sua vida, Joaquim Teixeira de Albuquerque não se sentia como um senhor. Sentia-se como um homem, apenas e de alguma forma estranha e redentora. Isso era o suficiente. Epílogo: 5 anos depois, o engenho São Sebastião seria vendido. Joaquim não conseguiu sustentar a pressão social e econômica, mas naqueles 5 anos ele libertou 43 escravos, ensinou outros tantos a ler, e criou, dentro de um sistema brutal, pequenas ilhas de humanidade. Joana casou-se com um homem livre e abriu uma escola para crianças negras em Salvador. Ela nunca perdoou completamente Joaquim, mas também nunca esqueceu que foi ele quem lhe deu a primeira chance de ser livre. Mariana cresceu e, contra todos os conselhos, dedicou sua vida a ajudar escravos fugitivos. Dizem que foi influenciada por um pai que no final da vida escolheu a consciência acima do conforto. E Joaquim? Joaquim morreu pobre, esquecido pela sociedade que um dia o celebrou. Mas na noite antes de morrer, aos 71 anos, ele disse a Benedito que permanecera ao seu lado até o fim. Eu destruí meu império. Perdi tudo, mas pela primeira vez, consigo dormir em paz. Porque o maior poder que um homem pode ter não é o de controlar outros, é o de libertar a si mesmo.